Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar. Eu vou trago para vocês aqui os palpites dessa quarta-feira, dia 19/8, quarta-feira de Champions League, Libertadores, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro Série B. A gente tem também, na verdade, um joguinho no Campeonato Africano muito interessante, que é onde a gente vai começar. Então, irmão, vou te passar todo o meu planejamento de trabalho, todas as minhas análises, todos os palpites, tudo que você deve ou não fazer nessa quarta-feira para você evitar zebras, beleza? Então se inscreve no canal e deixa o gostei para você me dar aquela moral e bora pra cima sem mais enrolações. Acabei de chegar da academia, já vamos aqui a todo vapor para esse vídeo sair ainda hoje. Mamelodi Sundowns contra Marumo Gallants. Mamelodi Sundowns, para quem não sabe, é o melhor time da África do Sul, disputou o Super Mundial de Clubes, caiu no grupo do Fluminense. É uma equipe muito forte que vem aqui com uma vitória e um empate na liga, por enquanto 4 pontos, beleza? O Orlando Pirates aqui tem 2 vitórias e um empate, o Kaizer Chiefs tem 2 vitórias e um empate com 7 pontos, e o Amuzulu também 7 pontos, ou seja, a vitória do Mamelodi já coloca ele ali no topo da tabela. Joga aqui contra o Marumo Gallants, que tem um empate e uma derrota. Puxando aqui os últimos jogos das equipes, a gente vê aqui que o Marumo, ele perdeu por 3-0 o último jogo e empatou aqui por 0-0, beleza? E se a gente puxa aqui os últimos jogos do Mamelodi, o Mamelodi empatou em 1-1 com o Kaizer Chiefs e venceu aqui por 3-2 o TS Galaxy. Do confronto direto, a gente vê aqui uma vitória por 3-1, uma vitória provavelmente na Copa aqui nos pênaltis, porque tá 7-6, então foi pênaltis, talvez 1-1, 2-2 o tempo normal, 1-1, 3-1, 2-0, 4-1, 2-0, 3-1 e 1-0 e aqui 1-1. Então os últimos jogos aqui o Mamelodi marcou em simplesmente todos eles, vai com a cotação de 1.22. É uma cotação um pouquinho mais baixa, eu sei, porém dá pra gente trabalhar essa vitória, beleza? Vitória do Mamelodi Sundowns 1.22, eu confio e gosto bastante. Celtic e Lask Linz, aqui é a última rodada da Champions League, quem ganhar esse confronto aqui cai diretamente na fase de grupos, tá? O Celtic, que é uma equipe muito forte, muito conhecida, da Escócia, a melhor equipe da Escócia, vem sempre disputando ali a Europa e Champions League, e o Lask Linz é uma revelação. O Lask Linz é o atual campeão da Bundesliga da Áustria, jogou muita bola na temporada passada e essa temporada também começou muito bem. Você puxa aqui os 3 primeiros jogos da Áustria, a gente trabalhou ela bastante, então eu sei disso, foram 3 vitórias. Na Áustria Cup meteu 7-0 aqui numa equipe provavelmente de segunda para terceira divisão, mas na Liga foi 3-0, 2-0, 4-1. Então 3 jogos, marcou simplesmente aqui 9 gols e sofreu apenas um. Muito bem a equipe do Lask Linz, tá? O Celtic aqui, ele vem na Escócia, uma vitória de 4-0 sobre o Dundee, uma vitória por 5-1 contra o Kilmarnock e uma vitória aqui por 1-0 contra o Dundee. Ou seja, 3 joguinhos também, 3 vitórias, na verdade esse último aqui foi pela Copa, então também vem muito bem o Celtic, o Lask vem muito bem, eu não duvido nada aqui de ambas as equipes marcam. Vou te indicar o que é o seguinte, 1,5 no safe do safe, 1,5 gols, 2 golzinhos, mas cara, esse ambas as equipes marcam que tem muito valor, tá? O Celtic em casa é muito forte, tem tudo para marcar, porém eu não duvidaria que sofra um gol, beleza? Lask Linz é uma equipe muito competente. NEC contra Bodo Glimt. NEC é uma equipe holandesa, terminou na 3ª colocação ano passado, jogando muito bem também contra o Bodo Glimt, chegou até as quartas de final da Champions League, surpreendendo a todo mundo. Vendeu seu principal atacante, o Casper Hogg, para o Celtic, e o Celtic vendeu o seu principal atacante para, se eu não me engano, não sei se foi para o União Saint-Gilloise, pro Bruges, cara, não vou lembrar, mas enfim, vendeu seu principal atacante, mesmo assim é um elenco muito bom, muito forte, já tá liderando a Noruega e vem numa sequência bizarra de invencibilidade, tá? Aqui a gente vê só 10 jogos, só que é bem mais do que isso, na Liga ele vem dominando demais. Pela Champions League ele empatou em 3-3 fora de casa com a União Saint-Gilloise da Bélgica e venceu na sua casa aqui por 3-2, tempo normal ali, se eu não me engano ficou 2-2 e ele fez um golzinho no finalzinho da prorrogação, não deixando ir pros pênaltis, beleza? Só que na Liga aqui é só vitória e também vem de bom resultado na Champions League, é uma equipe muito forte, muito competente. O NEC aqui, o Nijmegen, passou sobre o Olympiacos, baita vitória também, em casa meteu 2-1, fora de casa empatou 0-0. Na Liga, entretanto, ele vem aqui de uma derrota por 2-1 e de uma vitória por 4-1 sobre o Willem, beleza? É o que a gente tem aqui na temporada até então. É uma equipe muito forte, uma equipe muito competente, uma equipe holandesa, capacitada, e o Bodo também, não duvido nada de achar um golzinho. Então por isso que eu trouxe esse jogo também para a mesma coisa. 1,5 gols aqui no safe do safe 1.13 e não duvido desse ambas equipes marcam a 1.40. Não duvido nem um pouquinho, tá? Gosto bastante dessa linha também. Atlético Madrid e Málaga. Atlético Madrid com a cotação de 1.33 contra o Málaga que subiu da segunda para a primeira divisão com a cotação de 9.50. O Málaga que já, diversas vezes figurando na primeira divisão, só que caiu, ficou um tempinho lá e agora subiu. Deixa eu dar uma olhada aqui, olha. O último jogo entre eles foi 2018. Então o Málaga caiu em 2018. Ficou 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, praticamente ali 7 para 8 anos, 7 temporadas ou 8 temporadas na segunda divisão e subiu agora. A Atlético Madrid cotação de 1.33, ano passado
passado, o Atlético de Madrid foi um dos melhores mandantes da competição. Ele perdeu, irmão, uns 4 jogos. O Atlético de Madrid em casa, ele ganhava praticamente todos os jogos, era amasso, ele jogava muito bem dentro de casa. Então, assim, por isso que as cotações de 1,33. Ela até que tem um determinado valor, porque o Atlético de Madrid joga muito bem dentro de casa. Porém, né, não é o mesmo elenco do ano passado, é um elenco já que deu uma certa caída. Porém, ainda assim, o Atlético de Madrid em casa, no Metropolitano, onde joga muita bola, tá? Nos últimos jogos aqui, a gente vai ver só amistosos, né? 2x1, 3x1 pro City, 2x1, 4x1, ou seja, amistosos bem ofensivos, bem over goals, com ambas marcam e tudo mais. E o Málaga aqui, os amistosos também, 2-2, 2-1, 4-2, 2-2. Então, é difícil levar em consideração por ser amistosos, tá? Mas enfim, o que eu vou trabalhar aqui? Eu vou no safe para começar bem a La Liga, não vou pegar essa vitória ao ponto 33, eu não gosto, apesar de eu confiar nela, talvez a gente pode pegar lá ao vivo. Eu vou de 1-4 gols do Atlético de Madrid, mais safe, mais tranquilo, mais seguro, tá? Pelo menos o golzinho do Atlético de Madrid, no máximo 4, deve estar pagando um torno de 1,17. Eu desconfiaria muito, realmente, se o Málaga já sofresse 5 gols aqui logo no início, tá? Então, de 1-4 gols, acho bem safe. Cerro Porteño e Palmeiras, se a gente puxa o histórico aqui entre eles, sempre são jogos bem abertos. Então a gente vê, olha aqui, ó, desde 2018, aqui na fase de grupos, 1-0 para o Cerro Porteño na casa do Palmeiras, 3-0 Palmeiras na casa do Cerro. Aí depois Libertadores aqui, na verdade essa aqui foi um jogo à parte, né? Na Libertadores de 2022, 3-0, 5-0 Palmeiras, amasso. Libertadores de 2023, 2-1, 3-0 Palmeiras, amasso. 2025, 1-0 Palmeiras, 2-0 Palmeiras. Então, pelo menos 6 jogos aqui a gente já viu só a vitória do Palmeiras, né? Libertadores desse ano, 1-1 e 1-0. Ou seja, na Liberta desse ano, o Palmeiras perdeu na sua casa e empatou fora de casa. O Cerro não perdeu. E agora aqui 1-1 na casa do Palmeiras. Baita resultado pro Cerro Porteño. Aqui, cara, o que eu vou fazer? Eu não confio muito nessa equipe do Palmeiras, não vem jogando tão bem. A gente pega aqui, são 3 ou 4 jogos sem vitória o Palmeiras. São 4 jogos, né? Tem a Copa do Brasil aqui, que fez uma vantagem muito boa na ida, mas perdeu por 3-2, empatou sem gols contra o Internacional em sua casa, empatou em 1-1 e perdeu de virada pro Fluminense por 3-2, jogando com o time titular, tá? Então, jogo perigoso. Aqui o São Lourenço, ele vem de uma vitória na Liga Paraguaia por 1-0, empatou aqui, tinha perdido pro Sport Amelian. E mais uma vitóriazinha em casa por 3-0. Um time forte, a torcida vai apoiar, o Palmeiras não vem jogando tão bem. Então, o que eu vou indicar para você? Handicapzinho mais 1,5 a favor do Cerro Porteño. Ou seja, o Palmeiras pode até vencer, mas se vencer por até um gol, 1-0, 2-1, 3-2, da gente, beleza? Empate ou vitória do Cerro Porteño é tudo nosso, e se perder até por um golzinho. Handicap mais 1,5 a favor do Cerro Porteño. E também não duvido, obviamente, desse 1,5 gol, sempre são jogos bem abertos, e aqui é decisão. Se esse gol sair rápido, o primeiro gol, tem tudo para vir mais um. O problema é, precisa de sair esse gol um pouquinho mais rápido, senão esse jogo tende a ser um pouco mais travado até o final, combinado? Atlético Mineiro e Bragantino, aqui eu quero trabalhar o combinho que eu sempre trabalho nos jogos do Atlético Mineiro e tem dado muito certo, deu certo agora no jogo do Grêmio também, apesar do Atlético vir de alguns jogos 1-0 ali, é algo que tem sido de muito valor pra gente, que é o quê? 1-0 é o jogo de ida, o Bragantino tem que sair para jogo, tá perdendo por 1-0, é na casa do Atlético, então vai se expor bastante. Eu gosto de 2 gols no jogo e 3 cantos no primeiro tempo. 2 golzinhos no jogo tá 1,40. Se você implementa ali 3 escanteios no primeiro tempo, tanto o Galo quanto o Bragantino tem médias fortes de escanteios, vai dar uma cotação acima de 50 bem interessante, tá? Então eu gosto bastante disso. Fortaleza e São Bernardo, a gente pega aqui a tabela. Fortaleza é um dos melhores mandantes da Série B, vem na 4ª colocação muito bem. O São Bernardo já foi muito melhor na tabela e agora vem só decaindo, irmão. Fora de casa aqui, o São Bernardo é o melhor visitante com 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Só que o Fortaleza, olha aqui que interessante, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota apenas dentro de sua casa. Em 10 jogos marcou 18 gols, sofreu 8. Então realmente é um excelente mandante. Se a gente pega aqui, o Fortaleza tem 10 jogos em casa, o Juventude tem 12 e são 2 pontos que separam ele. Então na teoria, cara, o Fortaleza é o melhor mandante dessa Série B. Vem jogando muita bola nessa Série B em casa. Show de bola? Então se a gente puxa aqui os últimos jogos do São Bernardo fora de casa, apesar de ser o melhor visitante, ele vem de jogos não tão bons. Venceu o Operário, um baita resultado, mas perdeu por 2-1, por 2-1 e por 1-0 para Criciúma, Atlético e Vila Nova. E ganhou aqui do Operário. O Fortaleza em casa a gente pega aqui, venceu do Palmeiras por 3-2, venceu o Botafogo de São Paulo, o Novo Horizontino, a Ponte Preta e o Sport Recife, tá? Então o que eu quero trabalhar, Fortaleza ou empate, 1 gol do Fortaleza, beleza? Dupla chance Fortaleza e um golzinho da equipe do Fortaleza, bem seguro também. Avaí e Sport Recife, na classificação que a gente pega o Sport com simplesmente 28 gols marcados, 20 gols sofridos, o Avaí com 23 gols marcados, 29 gols sofridos na zona de rebaixamento e o Sport aqui na beiradinha desse acesso, beleza? Se a gente puxa aqui a média das equipes, 2,30 marcados e sofridos do Avaí e 2,40 marcados e sofridos do Sport. Se a gente puxa aqui o confronto direto entre eles, 2-0, 2-2, 2-1, 2-2, 2-1, então a gente vê aqui uma sequência de jogos bem over. Então o que eu quero trabalhar mais de 1,5 gols a 1,36. Vila Nova e Ponte Preta, aqui não tem como, né? Ponte Preta vem de mais de
nem sei quantos jogos sem vencer. Se a gente puxa aqui a Ponte Preta, só os últimos 10 jogos dela, a gente vê simplesmente 10 jogos sem vencer, teve 2 empates, mas uma porrada de vitória, empatou em casa aqui, perdeu pro Ceará, empatou com o Atlético, perdeu pro Operário, para Goiás, Criciúma, Fortaleza, Atlético Goianiense, Novo Horizontino, Juventude. Irmão, já caiu, né? Se a gente pega aqui a classificação, a Ponte Preta que tá com 10 pontos, e o primeiro fora que é o Ceará com 25 pontos, ou seja, são 15 pontos que separam ela para sair da zona de rebaixamento. São simplesmente 5 vitórias seguidas. Isso contando que os outros times vão jogar também e pontuar, né? Ou seja, tá num buraco aqui, não tem como sair, não tem como sair. Praticamente carimbada, não matematicamente, mas carimbada na Série C do ano que vem. Não tem como sair disso daqui. Nem Ponte Preta, nem América. Seria surpreendente, uma virada histórica. E Vila Nova na terceira colocação. Vila Nova em casa aqui com 7 vitórias, 2 empates, somente uma derrotinha. E a Ponte Preta fora de casa, ela vem aqui com apenas uma vitória e 9 derrotas, sofreu 23 gols. Então, cotações do ponto 36 não tem como, né? É carga no gol na vitória do Vila Nova. Outra coisa que eu gosto também é gol no primeiro tempo. Olha aqui que interessante, 90% dos jogos do Vila Nova saiu gol no primeiro tempo e 90% dos jogos da Ponte também saiu gol no primeiro tempo. Ou seja, dos últimos 10 jogos das duas equipes, em 9 saiu gol ali no primeiro tempo. Bem interessante também você pegar um golzinho HT aqui, beleza? Um golzinho HT e pega também essa vitória do Vila Nova. Para fechar, Flamengo contra Cruzeiro pela Libertadores, jogo de ida 1-1. Agora a gente tem o jogo de volta aqui, beleza? O que eu quero indicar para vocês aqui? Vamos lá. É um jogo difícil para o Flamengo, porque a pressão vai estar toda por parte do Flamengo, é o atual campeão, está em casa, estádio lotado, ele tem que fazer valer esse mando de campo e conseguir essa classificação para cima do Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro vai jogar de forma mais leve, num contra-ataque, de uma forma mais reativa. Esse time do Arthur Jorge não é bobo, é um time bom, um elenco muito competente, é um jogo perigoso. Ah, beleza, mas o Flamengo segurou um empate na casa do Cruzeiro, então agora vai ganhar fácil no Maracanã. Não vai não, tá? Vamos com calma, com cuidado. O que eu gosto de trabalhar aqui? Cartões, primeiramente. Para mim, é um jogo com potencial de ter cartão demais, tá? Então, ambas equipes para tomar 2 cartões cada uma é muito interessante. Segundo ponto que eu gosto, um handicapzinho para o Cruzeiro, mais 2,5. Tá? Ou seja, o Cruzeiro pode perder até por 2 gols de diferença. Seria muito humilhante o Cruzeiro ser desclassificado, perdendo por 3-0, por 4-1 aqui para o Flamengo. Então, handicapzinho mais 2,5 a favor do Cruzeiro. E outra coisa que eu gosto é uma linha esticada de finalizações na partida como um todo. O Cruzeiro, na minha opinião, vai propor muita chance, vai ter muitas finalizações, o Flamengo também vai para cima, vai ter muitas finalizações. Essa linha deve estar um pouco esticada, deve ter, sei lá, mais de 26,5 finalizações, mais de 27,5, na minha opinião, tem muito valor. Eu vejo esse jogo aqui como umas 15, 16 finalizações por parte do Flamengo e umas 11 a 12 por parte do Cruzeiro. Basicamente é isso, não iria na vitória do Flamengo, tá muito baixa. Combinado? Galera, então é isso, vários jogos bem interessantes, quarta-feira lotada, muito boa. Se inscreve no canal aí, comenta aí o que você vai fazer hoje, se você pegou alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, comenta aí, compartilha com a gente trocar aquele conhecimento, beleza? Deixa o gosteizinho aí pra você me dar aquela moral e é isso. Tamo junto, grande abraço, até amanhã. Fui!